Aí galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal, me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Sempre eu achei muito interessante de ver como o nosso mundo foi antes que a gente viveu lá, tipo, como foi antigamente, no mundo que provavelmente não existe mais ninguém que estava vivo nessa época. E enquanto como mudou, tipo, em qual nível mudou, até quando, não sei como dizer, até qual ponto mudou, né? É claro que tudo muda, muda rápido, especialmente nesse mundo que estamos agora, né? Que tudo vai muito rápido e tal. Mas eu gostaria de ver como era o Brasil antigamente. Tipo, eu sei como é o Brasil agora, mais ou menos, né? Mas como era antigamente? Então, tô muito curiosa de saber. Eu achei um vídeo lá no YouTube, né? De como foi. Então, eu quero ver isso com vocês. Eu espero que vocês vão gostar também. Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no meu canal. Deixa um like, diga nos comentários se você é surpreso, se você não é, se você sabia desses... Eu não sei exatamente qual era, mas é que era 1921, a época dessas imagens aí. Então, vamos ver, né, há 100 anos atrás, e me diga se você sabe de alguns fatos, talvez, que podia ajudar aqui na comunidade. E também, por favor, me segue no Instagram, que é sempre Yusra. E sem esperar mais, vamos assistir esse vídeo. Em 1921, no Brasil, você talvez tivesse no bolso uma moeda como essa, no valor de 100 réis, ou um tostão, como era chamado na época. Com ela era possível comprar 8 bananas nanicas, ou então 6 balas de coco. Vamos que você tivesse mais, 2.000 réis. Esse valor era muito? Na verdade, era pouco ainda. 100 anos atrás você comprava 2 dúzias de ovos ou então uma galinha. Sério? Olá, amigos da história. Nesse período aí o Brasil era outro. Tinha em torno de 30 milhões de habitantes, uns 15% da população atual. E mais ou menos a metade dessas pessoas já vivia nas cidades. Mas o país ainda era fortemente agrário, muito dependente das atividades rurais. E com algumas terras ainda sendo desbravadas. A industrialização estava bem no começo. Mas será que a vida dos brasileiros de 100 anos atrás era assim tão diferente da nossa? Olha, vamos descobrir, né? A grande diferença é que em 1921, a maioria, 80% dos brasileiros eram analfabetos, não sabiam ler nem escrever. Alguns mal assinavam o próprio nome ou sabiam fazer algumas operações matemáticas, fazendo contas nos dedos, assim, por exemplo. Foi nesse período que começou um grande clamor por transformações na sociedade, por educação para todos, com ampliação da escola primária e reformas educacionais. Naquela época ainda não tinha um sistema organizado de educação pública, como é hoje a rede de ensino coordenada pelo Ministério da Educação. Os contrastes do Brasil eram, portanto, tão ou mais acentuados do que atualmente. O Rio de Janeiro, que era a capital do país, enquanto a coluna social da revista O Malho, de 1921, trazia a foto de pessoas elegantes no clube ginástico português, a revista Careta mostrava a distribuição de brinquedos para crianças pobres na Policlínica de Botafogo. Triste. Mas as propagandas faziam crer que o país estava em franco desenvolvimento. Ano de lançamento do Guaraná Champanhe, a última bebida sem álcool da Companhia Antártica Paulista. É engraçado. Os grandes armazéns das casas Colombo anunciavam as roupas e toucas de banho de mar para usar nas praias chiques, além de ofertas de automóveis de luxo para casamentos, passeios e excursões. Aliás, em 1921 começaram a ser montados os primeiros carros no Brasil. Muita gente aí curiosa, interessada em acompanhar de perto a fabricação de um automóvel pessoas na fábrica em São mesmo. Paulo.
E um campeão de vendas, o então legalizado lança-perfume, perfeitamente aceito na sociedade, um símbolo do carnaval. Este da marca Ipiranga, que se gabava de ser melhor que o produto estrangeiro e os similares nacionais. Por falar nisso, Protocolo foi o nome da marchinha do maxixe de carnaval que fez sucesso no Brasil em 1921. Naquela época, assuntos políticos também viravam letras de música para os foliões. No ano anterior, em visita ao país, o rei Alberto I da Bélgica dispensou o protocolo e agiu como se fosse um cidadão comum. Até tomou banho de mar em Copacabana e inspirou uma composição que dizia: o rei Alberto, ao pisar este solo, mandou às favas o protocolo. Ai, que bacana! Que música legal! E este era o visual dos Arcos da Lapa, no Rio, em 1921, quando da visita do rei Alberto. No mesmo ano, a cidade assistiu a uma grande ressaca do mar, que virou notícia na época e rendeu muitas fotos, como esta, na Enseada da Glória, ou essas aqui no Leme, mostrando o estrago do avanço da água. Deus. E aqui temos um registro também do Rio, da recepção no Palace Hotel do Conde de... Sim, ele ainda era vivo, com o filho dele, o príncipe Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, primogênito da princesa Isabel, ela que acabou morrendo em 1921, ou seja, há 100 anos. Essa foto foi horas antes de eles embarcarem para a Europa. Esse aí era um palácio que não existe mais, o Monroe, que nesse período, no Rio de Janeiro, era a sede provisória da Câmara dos Deputados e depois abrigou o Senado. O prédio foi demolido em 1976. Esse outro lugar aí também não existe mais, mas existia em 1921, como mostrado no registro do famoso fotógrafo Augusto Malta, da saída das pessoas da última missa celebrada na igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, porque essa igreja foi destruída quando o Morro do Castelo, onde ela ficava no Rio, foi demolido numa reforma urbanística. Enquanto isso, em São Paulo, essas são imagens da época dos mercadinhos nos baixos do viaduto Santa Ifigênia, além de diversas cenas das feiras livres na capital paulista. Também em São Paulo, a edição do dia 25 de maio de 1921 do jornal Folha da Noite comemorava o aumento do preço do nosso café em outros países. Dizia a notícia: a feliz e oportuna intervenção do governo no mercado de café brasileiro já produziu os resultados no exterior que todos os entendidos esperavam e que não poderiam demorar. Em Nova York, no Havre, em Londres, o preço subiu. As operações de defesa do principal produto do Brasil vão se fazendo com êxito e segurança. O comprador do governo só adquire café já classificado, de 7 para tipo superior e pronto para embarque. O presidente da República, em 1921, era o paraibano Epitácio Pessoa, político que também foi magistrado, tem um monte de ruas no nome dele, universitário e jurista. O governo dele foi marcado por revoltas militares que chegariam ao ápice 9 anos depois,
na Revolução ou no golpe de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Ainda na política, começava naquela época o debate sobre a sucessão presidencial, que no ano seguinte teria o mineiro Arthur Bernardes como vencedor eleito, mesmo em meio a notícias divulgadas em 1921 de cartas supostamente falsas atribuídas a ele nos jornais, contra Emílio Peçanha, ex-presidente candidato da oposição, e contra o Marechal Hermes da Fonseca, outro ex-presidente, representante dos militares, o que gerou um grande escândalo e iniciou uma crise, a política sendo política em 1921. Mas quem não quisesse saber sobre as intrigas do poder podia apreciar a imagem da popular atriz de cinema Bibi Daniels, capa da revista Cena Muda, cena escrita com SC no início. Ou então conferir na galeria do Jornal das Moças a senhorita Baby de Castro, ou talvez Babi de Castro, que aparecia com destaque como fervorosa adepta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas em 1921, o Flamengo foi bicampeão do Campeonato Carioca, com destaque para o goleiro gaúcho Kuntz. Não é coisa do Flamengo. O Grêmio foi o campeão daquele ano. E em Belo Horizonte, o estádio Prado Mineiro foi o palco do primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro, então chamado de Palestra, em 17 de abril de 1921, no confronto de estreia de uma rivalidade que já dura 100 anos. E nas arquibancadas do Palácio que engraçado, na verdade. Homens de chapéus se espremiam para ver o Palestra Itália jogar, o futuro Palmeiras. Os chapéus eram acessórios obrigatórios para homens e mulheres, contrariando o gosto de uma certa revista chamada A Máscara, que comparava com nostalgia a moda do fim do século XIX com a então atual de 1921, destacando como eram nobres as fidalgas do tempo da velha monarquia, com aquela silhueta de talho fino e apertado. Mas agora, essa moda de vestidos mostrando as pernas, chapéus entrados na cabeça, sendo quase impossível saber a cor dos cabelos. Mesmo assim, a revista comemorava o fim dos coletes sufocantes e o alívio para mulheres poderem se movimentar mais livremente. Mulheres livres eram a preocupação das autoridades em Belém, do Pará, em 1921, que impuseram muitas restrições à prática da prostituição com a fiscalização sanitária numa guerra contra a sífilis. As mulheres eram examinadas mensalmente por médicos e recebiam carteiras de identificação, com permissão para exercer a atividade apenas em uma área específica da cidade. Ainda na região norte, caminhando pelas ruas de terno e chapéu, podia-se chegar até aí, o Mercado Público de Manaus. E no Nordeste, esse era o velho Mercado Público do Recife, em 1921, onde no centro da cidade podia-se encontrar prédios tão altos como esse. Já em Alagoas, o jornal de maio daquele ano dava notícia de um ataque dos cangaceiros ao povoado Paricônia. Por aquela região, se divulgava o confronto entre os policiais da Volante e os bandoleiros do sertão. Um deles, ainda jovem, lideraria um bando e seria conhecido como Lampião. 1921 marcou o início de uma série de mudanças pelas quais o Brasil passaria, que marcariam a história do país até hoje, 100 anos depois. Gostou deste vídeo? Então, obrigada por assistir. Gente, gostei bastante desse vídeo. Que interessante como a vida era em 1921, né? Meu Deus! E na verdade não é tão diferente assim, né? Sei lá, eu acho muito... Adoro ver esse tipo de coisa. Eu adoro ver como eram as cidades antes, como tudo mudou, né? E ver esses lugares maravilhosos, esses prédios maravilhosos que não existem mais por causa de o tempo, né?
por causa de a gente destruindo coisas. Não sei porque aquele prédio lá em Rio foi destruído, gente. Tava muito bonito. Não merecia isso. Mas eu acho muito interessante o fato que tinha 30 milhões de pessoas no Brasil. É também muito interessante sabendo que agora é 210 milhões. Aqui em 100 anos aumentou tanto assim. É muito bacana. A taxa de alfabetização também melhorou bastante, graças a Deus. A coisa de desigualdades já era presente, né? Não é uma coisa nova com as escolas aí. Mas eu acho tipo, coisas não mudam tanto, né? 100 anos no final. Não sei. Acho que não mudou tanto, não. Sim, a moeda mudou. E tinha escrito, tipo, República dos Estados Unidos do Brasil, uma coisa assim, né? Isso é engraçado. Mas a moeda que era diferente, o jeito de falar também, tô com certeza que era muito diferente. A moda era diferente. Mas no final, tipo, não é tão diferente assim, eu acho, pra mim. Sei lá, não me surpreende tanto. Eu acho muito bacana que a cidade de Belém fez essa coisa aí com as mulheres que trabalham com esse mundo, que não posso dizer porque é YouTube, né? Mas eu acho muito bacana que eles deram um acompanhamento. Então é bom de ajudar elas, pelo menos, com esse tipo de coisa. É um país que era muito interessante na época, que ainda é. E, sei lá, eu acho que o fato que o Brasil agora é como ele é, não podia ser sem esse Brasil aí de 100 anos atrás. E claro que todas as coisas de política eu não entendi nada. Tipo, nada. Mas eu realmente gosto desse vídeo, gente. Não sei se vocês sabiam como era o Brasil há 100 anos atrás. Eu gostaria de reagir um vídeo assim com a França. Seria muito bacana se eu acho um vídeo assim da França. Seria muito bacana reagir, porque podemos comparar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, gente. Por favor, se inscreve no canal, deixa um like, diga nos comentários o que vocês pensam desse Brasil de 100 anos atrás. Eu acho bacana, muito bacana mesmo. E, por favor, me segue no Instagram, que é sempre Yusra. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!